Para lá, mais uma vez aqui, tá certo? Bem, bora ver aqui função exponencial, tá? A gente vai fazer aqui uma breve introdução sobre função exponencial. Então, olha só, o que vem a ser a função exponencial? Ela é uma função de R em R, certo? Que pega quem? Elementos aqui, ó, de um conjunto, já viu o que é a função, né? E leva em elementos aqui do outro conjunto. Elementos desse conjunto aqui são números reais e leva quem? Números reais, certo? Essa é a função. Essa é uma função de RR. Agora, como é que caracteriza então a função exponencial? É uma função f de x a elevado a x. O que quer dizer isso? Ela pega um elemento aqui, ó, x, certo? Um elemento aqui x e leva aqui em um elemento a elevado a x, certo? Com o cuidado seguinte, que esse a ele tem que ser um número maior que zero e diferente de 1, certo? Então, o que essa função faz? Repetindo, ela pega um elemento x e leva em a elevado a x, certo? Onde esse a é a base e o x é expoente. Ou seja, uma função exponencial é aquela em que a variável ela está bem aqui, ó, no expoente, tá bom? Então, bora aqui alguns exemplos. Por exemplo, vou chamar aqui de 1. A função f de x igual a 3 elevado a x. Pronto, isso aqui é uma função exponencial, certo? Que no caso aqui, que é o nosso a. O nosso a aqui vale 3, ó. E está obedecendo a condição. Esse a ele é um número positivo e ele é diferente de 1. Beleza. O que essa função aqui, bora só amarrar um pouquinho bem aqui nesse exemplo. O que essa função faz? A gente está dizendo, ó, o que essa função exponencial ela faz? Ela pega um elemento x daqui e leva em quem? Em um elemento f de x, que para esse caso leva em quem? 3 elevado a x, certo? Como é que funcionaria isso? Ó, ela pega um elemento 1 aqui, desse conjunto, e vai levar em quem? Em 3 elevado a 1, que no caso é 3. Então, 1 leva em quem? No 3. Se a gente pegar aqui um elemento 2, o elemento 2 vai ser levado em quem? Em 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 9, é 3 ao quadrado, né? Certo? Se a gente pegar um elemento 3 aqui, o que vai acontecer? Essa função vai pegar esse elemento 3 e vai levar em 3 elevado a 3. Que isso aqui vai dar 27, certo? E assim, né? E assim por diante. Isso que essa função bem que faz, tá? Então, essa função aqui ela é uma função de primeiro grau, não, perdão. Ela é uma função exponencial, tá certo? Onde tem a variável bem aqui no expoente. Um outro exemplo aqui, vou colocar bem aqui, pronto. Um outro exemplo. Eu tenho a função f de x igual a 1/5, tudo isso elevado a x. Ora, isso aqui também é uma função exponencial, tá bom? O que está acontecendo aqui com essa função exponencial? Ela pega um elemento x e leva esse elemento em 1/5 elevado a expoente x, tá? Observa que esse a aqui é maior que zero e diferente de 1. Beleza, é exponencial. O item 3, vou chamar aqui de exemplo 3. Vou mudar aqui o nome da função, chamar a função g. G de x é 1 elevado a x. Tá? Então, essa função 1 elevado a x, ó, ela não é função aí exponencial. Por quê? Esse a tem que ser diferente de quanto? De 1, tá bom? Gente, porque aqui até mesmo tem muito o que fazer, né? A função g de x é igual a 1 elevado a x, 1 elevado a qualquer expoente aqui vai dar o próprio 1. Então, não tem muito o que fazer no caso de estudo dessa função aí não, tá bom? Exemplo, vou chamar aqui de 4. Y igual a x ao quadrado. Lembrando lá em função. Lembra a função? Que a gente disse que esse elemento aqui, ó, né? É a imagem desse elemento x, que a gente chama de quem? De f de x. Que f de x, a gente chama isso também de quem? De y, né? Então, uma função eu posso representar também pela letrinha y. Então, y levar igual a x ao quadrado. Ora, isso aqui também, ó, não é função. Né? Eu não tenho variável aqui no expoente. Ó. O expoente tá aqui, a variável está na base, não no expoente. Não é função exponencial, tá?
Cá entre nós aqui é aquela função do segundo grau que a gente já até deu uma olhada aqui já no canal. Quinto, vou chamar bem aqui de quinto, pronto. E tem essa função aqui y, vou chamar de novo aqui de y, menos 2 elevado a x, pronto. E aí, é função ou não é? Função, quando eu falo função, eu estou me referindo à função exponencial, tá bom? É função exponencial ou não é? E aí? Não é, ó. Quem imaginou, quem creu que não fosse, tá beleza. Por que não? Olha bem para cá, ó. Quem é a base aqui é menos 2. E esse base A aqui, ó, né? Quando fala A, você está se referindo à base. E essa base aqui tem que ser o quê? Maior que zero. No caso, o A aqui está sendo negativo, tá bom? E não pode isso. Item 6. Pronto, exemplo 6 aqui. Se a gente pegar a função y igual 2 elevado a x menos 1. Então, isso aqui tudo bem, é uma função exponencial, né? Na verdade, a gente gosta de dizer que é a função do tipo exponencial, né? Ela envolve a função exponencial. Observe que eu tenho a variável lá no expoente, né? A base não tem problema perdão, tá, é maior que zero, diferente de 1, então tá beleza. Certo? Bora lá? Bora ver aqui algumas aplicações. Olha só, algumas das aplicações. A função exponencial é aplicada, por exemplo, quando se quer estudar algum tipo de modelos de aprendizagem, né? Em que psicólogos, por exemplo, eles desenvolveram fórmulas aí em que eles relacionam, né? Por exemplo, a quantidade de símbolos que uma pessoa pode memorizar em um determinado tempo, tá bom? Então, eles encontraram para isso um modelo matemático em que esse modelo matemático ele é representado por uma função exponencial, certo? Então, né, uma das aplicações aqui, ó, a gente tem quem? Modelos de aprendizagem, certo? Que utiliza aí a função exponencial. Bem, uma outra aplicação é justamente a datação, né, por carbono 14. O que é isso? Por exemplo, arqueólogos, né, que eles querem determinar a idade de objetos, né, muito antigos. Então, eles usam o chamado método carbono 14, tá bom? O que que acontece? Um ser vivo, por exemplo, né, ele ao morrer, ele começa a perder, né, esse carbono que tem presente no tecido. Então, através dessa datação, né, dessa perda desse carbono, perdão, ele consegue fazer essa datação. E o modelo matemático aí que se aproxima, né, para se fazer essa datação é justamente o modelo matemático né, que envolve função exponencial. Um outro exemplo também aqui, ó, é crescimento populacional. Também é aplicado aí o conceito de função exponencial. Então, o crescimento exponencial ele é característico de certos fenômenos naturais, tá certo? Por exemplo, de um modo geral, quando eu estou falando no crescimento populacional, pode ser de habitantes de uma região, pode ser, pode ser de uma população de bactérias, população de mosquitos, cavalos e assim por diante, certo? Então, um crescimento populacional, né, ele obedece aí também à função exponencial. E a gente tem ainda também, ó, as aplicações financeiras, né? Então, por exemplo, quando se fala em juros compostos, que a gente pega lá um montante gerado, né? O montante gerado por uma aplicação a juros compostos, a lei lá que obedece isso daí recai em mais um caso de função exponencial, tá certo? Então, isso aqui só são algumas aplicações aí da função exponencial. Bora aqui então para um exemplo, tá? Uma determinada cidade apresenta taxa de crescimento populacional igual a 2% ao ano. Atualmente, essa região ela possui 5.000 habitantes. Então, a letra A é qual é a função que representa o tamanho dessa população? Então, quando ele pedir qual a função, qual a lei de formação? Então, quando te pedir qual a função, qual a lei de formação, né? Qual a relação matemática que representa, né, o tamanho dessa população, o que a gente vai fazer?
A gente vai em busca, né, dessa relação. Então, qual é a função que representa isso? Qual é a função que representa isso? Então, bora fazer o seguinte, olha. Vamos imaginar que a população inicialmente, né? A população inicialmente ela seja de 100%. 100%. Então, a cada ano ela aumenta quanto? 2%. 100% aumentando a cada ano 2%, então o aumento aí vai ser de quanto, né? 102%. Então, se eu pegar a população inicial e multiplicar por 102%, eu vou ter a população daquele ano. Então, bora imaginar aqui o seguinte, ó, para o primeiro ano, né? Passado aí o primeiro ano, a gente tinha uma população de quanto? De 5.000, certo? Com o aumento de 102%, bora fazer o seguinte, 102%, bora escrever isso aqui na forma de número decimal, vai dar 1,2. Só dividir 102 por 100, vai dar 1,2. Então, se eu pegar os 5.000 e multiplicar por 1,02, a gente vai ter a população, né, daqui a um ano, certo? Vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil da gente enxergar qual é a relação matemática, a função, eu não vou resolver essa continha. Eu vou deixar só isso aqui, ó, armado. Então, o que é isso aqui? Esse valor aqui representa a população após um ano. No segundo ano, o que vai acontecer? No segundo ano, a gente tem a população inicial não mais de 5.000. Certo? A população, quanto é que está a população agora? 5.000 vezes 1,02. Então, a gente vai pegar essa população aqui, ó, e a gente vai multiplicar agora por quanto? Por 1,02, certo? Quando a gente faz isso, esse resultado dessa continha bem aqui, ó, que é isso aqui, vai nos dar justamente, né, a população lá no segundo ano. No terceiro ano, o que vai acontecer aqui? No terceiro ano, a gente vai ter essa população anterior, que é a população anterior, 5.000 vezes 1,02 vezes 1,02, ó. Isso aqui é a população que anterior, certo? Ó. Vezes quanto? Ó, vai aumentar, aumentou 2%, 102% vezes quanto? 1,02, certo? Então, isso aqui representa o que? O aumento da população lá pelo terceiro ano. E assim a gente vai fazendo. A minha pergunta é, dado um ano X qualquer, qual a expressão matemática que vai representar o número de habitantes dessa população? Observa que a gente está fazendo aqui, está relacionando esse primeiro ano, vai corresponder esse resultado dessa continha. Esse segundo ano vai corresponder ao resultado dessa outra continha. O terceiro ano vai representar o resultado dessa outra continha. Né? Então, isso aqui está relacionando elementos desse conjunto com elementos desse outro conjunto, certo? Uma função aí. Então, daqui a x anos, né? Daqui a x anos, quem vai ser a função que representa isso? Então, vou fazer o seguinte, olha. Eu vou resolver só essa parte bem aqui, ó. Vou escrever isso aqui em forma de potência. Isso aqui é a mesma coisa de quê? De 5.000 vezes quanto? 1,02 elevado a qual expoente? 2. Essa expressão aqui é a mesma coisa de 5.000 vezes quanto? 1,02 elevado a quanto? 1, 2, 3 elevado ao cubo. Essa aqui, ó, quando não tem expoente, já sabe que é quanto? Que é 1. Então, observa aqui, ó, quando for no primeiro ano, é 5.000 vezes 1,02 elevado a 1. Quando for no segundo ano, perdão, é 5.000 vezes 1,02 elevado ao quadrado. Quando é no terceiro ano, vai ficar 5.000 vezes 1,2 elevado a 1,02 elevado ao cubo. Né? Observa que em todas essas sentenças, ó, eu sempre estou tendo a expressão 5.000 vezes 1,2. 5.000 vezes 1,02. 5.000 vezes 1,02. O que está alterando aqui? Só o expoente. Né? Quando aqui é 1, aqui é 1. Quando aqui é 2, é 2. Quando aqui é 3, é 3. Quando for x anos, a gente vai ter esse bem aqui, ó.
a gente vai ter 5.000 vezes 1,02 elevado a quanto? A x. Então tá aí, ó. Qual é a função? Qual é a função então que ele pede aqui? Vou escrever bem aqui. Qual é a função então que ele pede? A função é uma função f de x, tal que ela é 5.000 vezes 1,02 elevado a quanto? A x. Tá aqui, ó. Essa função pega qualquer elemento aqui x e leva aqui nesse resultado. Que esse resultado é a quantidade de habitantes, né, dessa região, tá bom? Belezinha? Então, pessoal, belezinha? Tá dando para acompanhar? Então, a letra A a gente queria saber só isso, só a função. A função é f de x igual 5.000 vezes 1,02 elevado a x. Com essa função, a gente vai encontrar o número de habitantes dessa região em qualquer tempo. Pode ser no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano e assim por diante. Certo? Bora lá para a letra B. Letra B. Uma correção bem aqui, que é B, né? Letra B. Quantos habitantes terá esse lugar daqui a 5 anos? Ora, o que a gente vai fazer? A gente já tem uma relação matemática aqui prontinha, ó. Já tem a função, ó, que estabelece isso, ó. Tá aqui a função, ó. O que a gente vai fazer? Só aplicar essa função. Se quisesse, podia fazer o passo a passo. Resolver 5.000 vezes 1,02, que vai dar tanto. Aí resolver essa outra continha aqui, resolver essa outra continha, resolver a próxima até chegar. Só que a gente já tem a função, de modo geral. De modo geral, o que essa função faz? Ela pega um elemento x aqui, que é o número de habitantes, e leva em quem? Em 5.000 vezes 1,02 elevado a x. E quem é isso aqui? É a quantidade de habitantes, né? Que vem aumentando sempre de 2% ao ano. O que a gente quer saber aqui? A gente quer saber a quantidade de habitantes daqui a 5 anos. 5 anos representa quem? O x, é o conjuntinho de lá de partida. Então, a gente quer saber o que? F5. O que é F5? Ó, eu tenho bem aqui o 5. Vai me levar em quem aqui? O F5. Quem é o F5? É o número de... Aqui, o 5. Quem é o 5? É o tempo, né? Em anos. Então, daqui a 5 anos, o F5 vai ser o quê? O número de habitantes, certo? Isso que a gente está calculando bem aqui. Então, vai ficar 5.000 vezes 1,02, opa, elevado a quanto? A quinta. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 5.000 vezes 1,02 elevado a quinta. Bem, isso aí vai dar aproximadamente 1,104, certo? Então, esse resultado aqui vai ser o quê? 5.000 vezes 1,04, 1,104. Multiplicando isso, vai dar aproximadamente 5.520. Então, o que significa isso aqui? Que passado 5 anos, a população que inicialmente era de 5.000, agora vai estar com 5.520, tá bom? Certo? Então tá aí, pessoal. Espero ter entendido um pouquinho do conceito de função exponencial. Um abraço, saúde e paz. Valeu!